E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Fala galera, eu sou o Carlos. e hoje a gente vai conversar sobre identidade. Isso mesmo. Isso aí. E, mano, é uma, é, é uma coisa que o senhor tem falado pra gente. E, cara, o senhor tem surpreendido muita gente, na real, a respeito de identidade. E o que o senhor tá falando com você a respeito de identidade essa semana, meu querido? Meu, um detalhe primeiro, antes de falar o que ele tá falando de identidade, é o quanto que ele tá falando sobre identidade. Porque assim, é... hoje é início de semestre, né? Então, fazendo parte do Pockets, a gente sempre começa assim, os primeiros Pockets do ano, a gente fala sobre identidade de filhos, sobre sermos filhos, e vai tratando sobre identidade. E foi a primeira vez que eu preguei num Pockets, quinta-feira, que o meu líder pediu para eu pregar, e foi exatamente sobre isso, sobre sermos definidos pela palavra de Deus. E a gente tem um ministério de evangelismo na igreja que é jogando RPG. E como a gente joga, eu fui criar meu personagem, Deus começou a ministrar sobre identidade na minha vida através do personagem. Sim, E a igreja joga RPG. sim, exatamente, é muito bom, eu recomendo essa estratégia. Mas não entrando no assunto do RPG, mas sim do que Deus tem tocado muito no meu coração a respeito da identidade. É que a gente vê na nossa geração muitas pessoas perdidas em relação a propósito e identidade. Pessoas que acham que não são capazes de cumprir seu propósito, que não são capazes de passar numa faculdade, de se formarem, por exemplo, ou de ajudar na igreja em certa coisa, de ajudar pessoas, de levar o amor de Deus, porque não tem uma identidade firmada em Deus. Sobre que se a gente não tem a certeza de quem nós somos nele, nós não sabemos da nossa capacidade, do nosso potencial em outras áreas. Sim, eu tava vendo muito isso a respeito de amizade. Eu tenho conversado com bastante gente a respeito disso. E você se afirmar a sua identidade a partir do seu relacionamento com outras pessoas é muito limitado. Pra mim, na minha opinião. Porque quando você fala de identidade, você está falando de algo muito mais profundo. Quando eu entendo que identidade, ela é a identidade é a forma mais simples do que o Senhor fala com a gente. Eu acredito que quando a gente tem a identidade de Cristo, a gente consegue fazer coisas assim, é, que Ele vai colocar pra gente fazer. Por exemplo, quando você vai para a missão, você vai levar a identidade de Cristo, você ministrando a identidade de Cristo na sua vida. Entende? Então, assim, é muito simples e é muito palpável o que o Senhor quer quando a gente fala sobre identidade. Sim, com certeza. É uma coisa que eu vejo, por exemplo, a gente está passando por um momento difícil, né? E Sim. daí nisso é o momento que vem dúvidas. Vamos dar uns exemplos aqui, não só da identidade, né? Mas pandemia, crise financeira. Daí a gente acaba passando por algumas crises em casa, né? Familiares, Sim. brigas, crise de ansiedade e tudo mais. Vamos parar de dar exemplo aqui. E daí você olha pra dentro de si, foi até o que eu preguei, né? Você olha pra dentro de si e fala: Meu, eu não tô aguentando isso, eu não consigo. E isso mostra que se a gente ficar baseado na situação, tipo, se a nossa identidade for firmada Em situações. nas situações, nas pessoas à nossa volta, que nem o Roberto acabou de comentar, em no que eu faço
isso vai chegar uma hora que a gente vai olhar pra dentro de si e falar, meu, quem eu sou? O que eu tenho pra resolver essa crise? O que eu tenho pra conseguir? Ou vou olhar assim e falar, meu, Deus tá permitindo tudo isso. Ele não me ama? Ele me abandonou? Tipo, porque sua identidade não tá firmada no que a palavra diz que você é. Mas ela tá firmada em algo passageiro. É como aquela passagem da casa é construída no... que você escava e chega até a pedra, que daí você chega na rocha, que é Cristo. Sim. Ou a casa que é construída direto na areia. Sim. Vai chegar a tempestade e vai derrubar. Vai chegar os problemas, vai derrubar a casa. Então, é exatamente isso. A nossa identidade é essa casa. É o que é construído em Deus. Se a gente está firmado no que Deus diz que nós somos, nada pode tirar isso. É como Jesus também no deserto. Ele não tinha feito nada até então. Ele foi batizado e Deus falou: você é meu filho amado, que me dá grande prazer. Jesus não tinha obras ainda, mas dava prazer para Deus porque ele era o filho amado. E daí ele foi pro deserto, o diabo tentou aonde? Na identidade. Se você é filho de Deus, você tá 40 dias com fome. Se você é filho de Deus, manda essa pedra virar pão. Sim. Daí ele não, porque nem só de pão viverá o homem. Ele tinha certeza de quem ele era em Deus e ele tinha certeza da palavra. Então não, nem só de pão viverá o homem. Daí ele continuou combatendo com a palavra. Sim. Porque ele tinha essa certeza de quem ele era. Se ele não tivesse, ele tinha pendido pra tentação do diabo, sabe? Sim. É muito louco, porque se a gente pegar a nossa identidade com todos os nossos sentimentos, porque a identidade eles batem muito com os sentimentos, o que a gente sente. A gente pegar todos os nossos sentimentos, colocar dentro de uma caixinha e guardar e fingir que nada aconteceu, isso é horrível, sabe? Eu já fiz isso, sabe? E tem coisas assim que eu suporto, na real. E por causa que assim, teve épocas da minha vida em que eu não tinha identidade de nada, que eu não tinha percepção de nada, eu só queria viver uma vida de boas, sacou? E só. E esquecer de tudo, de todos, mas esquecer de todos os meus problemas também. Então assim, eu viajava com banda pra poder esquecer dos meus problemas que eu tinha, das crises financeiras que eu tinha, entende? Mesmo que eu ia trabalhar pra me divertir ou pra fazer coisa errada, entende? Então assim, quando você se apega a alguma coisa pra você se esquecer daquele problema sem resolver, é uma coisa. Mas quando você coloca isso nas mãos do Senhor e você pede para que o Senhor ele crie a sua identidade a partir daquilo, é outra coisa. Totalmente diferente. Então, hoje, eu falei pra minha namorada e eu falei assim: cara, eu tenho um amigo que é Jesus Cristo e é meu primeiro e único amigo, fiel e conselheiro que vai viver minha vida inteira comigo. Então já passou várias pessoas na minha vida, várias amizades na minha vida, que foram boas, que foram bênçãos, mas também que tem algumas pessoas que não foram bênção. Mas eu acredito que aquilo foi para aprender, sabe? O Senhor deixou que eu aprendesse aquilo. E daí o Senhor coloca umas pessoas abençoadas como o Carlinhos na minha vida. Cara, é incrível, por causa que o Senhor ele traz a percepção de quem nós somos nele, e a partir daquilo nós somos nova criatura e vamos seguir fazendo o id, sabe? Olha que loucura. Sim. E tipo, eu sou muito amigo do Carlos. O Carlos, nós damos, assim, eu falo assim, eu faço todas as minhas críticas e eu falo tudo pra ele fala tudo pra mim, e é uma coisa assim muito recíproca isso. Mas por quê?
Por causa que nós dois sabemos que se nós ficarmos afastados um do outro, não é por nada. É por causa que Cristo, nós estamos juntos diante de Cristo e nós vamos estar afastados diante de Cristo. Sabe? Por quê? Porque nós temos coisas para fazer. Simplesmente isso. É aquilo, né? O que nos une é Cristo e, tipo, na amizade, em tudo, né? Como uma família na igreja também. O que nos une é sempre Cristo. Sim. E a gente tem que entender que o principal é a intimidade com Ele, que é quando a gente tem essa intimidade sendo gerada. Sim. Quanto mais a gente está ouvindo a voz de Deus, mais a gente está familiarizado com ela. Sim. E é algo que eu sempre falo, né? Que a sua identidade está escondida no seu Criador. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui cria uma torradeira. E a gente não sabe o que é uma torradeira. Pra que serve? Não sei. Eu vou olhar aquilo e falar, um pedaço de ferro. Eu posso tentar usar pra martelar. Mas pode servir, mas não vai ser tão eficiente. Sim. Vai estragar. Mas se o criador tiver lá, não, essa torradeira é pra você colocar o pão e vai virar torrada. Então, Deus fala, é isso que Deus faz com nós. Ele fala quem nós somos, só que a gente primeiro conhece a Ele e nele a gente se encontra. Sim. É como Salmos 8, que eu tava fazendo uma reflexão esses dias, que eu ouvi o Tom Molinari falando que Davi tava olhando a natureza. É um salmo messiânico, né? Mas Davi, ele tava fazendo aquilo num tempo de intimidade com Deus. Então ele não tava falando tudo aquilo pensando, não, é Jesus. Não, ele tava pensando nele. Sim. E ele olhava a natureza e olhava, Deus, como é maravilhosa a obra de suas mãos. É tudo tão lindo, é tudo tão perfeito. Sim. Quem sou eu? Quem é o filho do homem para que você se importe com ele? Sim. Quem é o filho do homem para que você se interesse por ele e tenha um relacionamento com ele? Mas apesar disso, você fez o homem um pouco menor que os anjos para governar a terra, né? E coroou com honra e majestade, se eu não me engano, né? Sim. E isso é incrível. Você pensar, você chega nisso, você tá olhando pra Deus e nisso você encontra essa identidade. Mas o mais incrível é que você olha pra Deus e Ele pode dar isso pra você. Você tem essa convicção, mas você sabe que o que você tem não é nada diante dele. Sim. Tanto que a gente tem em Apocalipse, né? Aquela cena dos anciões tirando a coroa e colocando diante de Deus. É basicamente isso que eles fazem. Eles entregam aquilo que Deus colocou neles, mostrando, eu não sou nada. Sim. Porque o Senhor é tudo. E eu sou tudo que o Senhor diz que eu sou. E, isso é incrível. É até engraçado que você falou sobre eu tenho Jesus, e é isso que importa. E eu tava ouvindo hoje justamente uma música sobre isso. Eu acordei praticamente cantando aquela canção do Ministério One, né? Que é a canção Não Mudou. Que tem a parte, pode me tirar o ouro e a prata, a minha casa, a minha família e meus amigos. Sim. Só não me tirem meu Senhor, sabe? Porque Ele é tudo que a gente precisa. É nele que a gente encontra a vida. E isso é incrível de pensar, sabe? Eu fico todo besta só de refletir todo bobão. nisso. E é uma coisa assim, é muito louco, por causa que tem uma música agora que o Maurinho Henrique, meu querido, que eu sou muito fã, ele lançou a música Essência, eu tava mostrando pro Carlos e ele amou também. E cara, essa música ela fala super sobre o que é a essência de Deus, o que é você andar nos caminhos dele, sacou? E tipo, esquecer de tudo e de todos, entende, que está à sua volta, e ter sabedoria dele que vem dos céus e que ele vai frutificar a sua vida. Ele que vai trazer a verdade da identidade que ele quer pra você, entende? Porque cada um tem uma identidade, entende? Porque cada um tem uma personalidade. Então por que não que o Senhor pode fazer a identidade de cada um diferente? Olha que louco. Uma história diferente, bem legal, foi a história de Corá.
Corá era um rapaz que ele estava contra Moisés, entende? Então assim, ele não aceitou na real o que aconteceu no Egito, que saiu do Egito e foi pro deserto, daí pra a terra prometida e tal. E ele tava com o coração dele lá no Egito. E ele começou a fazer coisas e começou a levar pessoas a, a ir contra Moisés, a ir contra todos os mandamentos, para que eles fossem embora, para que eles fossem para outros lugares. E Deus se revoltou e pegou e jogou eles para dentro ele abriu um buraco, literalmente, e todo mundo foi para lá. Todo mundo desceu. Todos aqueles que eram contra a Terra Prometida morreram, soterrados. Olha que bizarro. Então assim, Corá, ele começou a pegar a identidade dele, que ele estava sentindo que era aquela identidade. Ele estava influenciando outras pessoas, e aquelas pessoas elas estavam criando a mesma identidade que ele, entende? E daí aquelas pessoas morreram por causa de Corá. O mais interessante é que os filhos de Corá não morreram. Por quê? Eles não tinham a identidade do pai. Uau. Mano, você tocou assim em dois assuntos muito fortes. Que a hora que você começou a falar já veio na minha mente. Mas primeiramente falando sobre essa passagem de Moisés, né? Não essa específica, mas sobre Moisés e o povo que saiu do Egito. Eles eram escravos. E Moisés foi o único hebreu que ele não foi criado como escravo. Ele foi criado pela filha do faraó. Então ele foi criado como príncipe. E era o povo escolhido por Deus. Que até Deus chama eles de filhos em outras passagens da Bíblia. Então o povo de Israel era para reinar, era para ser os príncipes da terra. Sim. Mas eles tinham uma mentalidade de escravo, porque eles desde que nasceram, porque passaram anos, então acha que ninguém lá anos de escravidão, séculos de escravidão. Com certeza ninguém lá conhecia José, conhecia o povo que chegou no Egito. Então eles viveram como escravos, mas Moisés foi criado como príncipe. Então ele que liderou, ele foi criado para liderar aquele povo. Sim. E ele tinha essa mentalidade, então ele liderava o povo naquilo de, galera, a gente tem algo muito melhor do que essa vida de escravidão. Sim. Deus tem a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. E ele sabia que ele merecia mais, tipo, porque Deus tinha mais pra ele, não porque ele merecia simplesmente, era o que Deus tinha pra ele. Mas a galera tinha a mentalidade de escravo. Sim. Ao ponto que no meio de todos os problemas entre o Egito e a Terra Prometida, eles chegavam e falavam e murmuravam o tempo todo, tipo, lá a gente tinha carne, aqui não tem. Daí Deus mandou carne o suficiente para eles enjoarem de carne por um tempo. Daí ia reclamando e saudade de tudo que a gente tinha no Egito, era comida, era cebola, e eles com essa mentalidade de escravo, de não, lá era melhor do que aqui, mas o que vai ter depois? Eu não sei. Por quê? Porque eu murmurei tanto na minha mentalidade de escravo que eu não alcancei aquilo que Deus tem pra mim. Porque a sua identidade está corrompida. Exatamente. Você está com mentalidade de escravo porque você está com a mentalidade corrompida. Sim. E é uma forma muito interessante a respeito disso, por causa que os filhos de Corá, eles foram proibidos de entrar dentro da tenda, né? Então, quando a Arca da Aliança estava lá, tal, e todo mundo podia entrar, só os filhos de Corá que não. Isso para eles poderiam ser uma vergonha. Mas o que eles faziam? Eles desfaleciam dos seus corpos de tanto adorar o Senhor. Eles estavam com coração e corpo totalmente rendidos ao Senhor, falando: eis-me aqui. E foi criado um dos salmos mais lindos. Olha que louco.
Os filhos de Corá, eles criaram alguns salmos, um dos mais lindos salmos que tem, sacou? E mano, é, é surreal isso. É surreal você entender o que é identidade. Mas quando a gente fala sobre identidade, a gente fala a gente ter a certeza em Cristo e a gente viver em Cristo. Sim. Sabe? É uma coisa que a gente vê muito na nossa sociedade hoje, na nossa geração em específico. Tipo, Total. até nas igrejas, né? A gente vê muita gente falando sobre relacionamento e a gente percebe assim, por exemplo, na igreja, todo mundo nessa falta de identidade e propósito, a galera só pensa, eu quero casar. Então daí qualquer pessoa que tá lá, eles vão se relacionando, e daí todo mundo namorou todo mundo da igreja. Sim. Que a gente vê muito acontecendo em várias igrejas. Opa. E todo mundo ferido. Por quê? Sim. Porque aceitava, tipo, essa pessoa tá dando bola, vou lá. E não de tipo, isso vai de acordo com o que Deus tem, isso vai de acordo com o propósito que ele tem pra mim. E é muito sobre isso, porque é a mesma coisa a mentalidade de escravo. No lugar de a gente aceitar aquilo que Deus tem pra gente, que ele tem o melhor pra nós, aquilo que a gente precisa. Não, a gente vai pensar naquilo que a gente tinha de bom lá atrás. Sim. O que a gente tinha de bom antes da vida com Cristo, até o que as pessoas com a vida sem Cristo demonstram ter, sabe? E isso é muito forte. Mas um outro ponto, né, que eu mencionei, que você tocou, era sobre que Corá, ele incentivou pessoas, ele influenciou pessoas para ter essa identidade corrompida e lutar por ela praticamente. Sim. E a gente tem essa responsabilidade de firmar identidades. Sim. Sabe? Algo que eu até já falei de Benjamin, né? Que ele tinha... A mãe dele deu o nome dele de Benoni, que era filho da minha dor. Ou eu vi uma tradução que chamava filho da minha tristeza. Não tenho certeza se tá certa, mas isso foi muito forte pra mim, porque daí chega Jacó e muda pra Benjamim, que é filho da minha destra. E eu vi a mesma tradução que chamou de filho da minha tristeza e chamou de filho da minha alegria. Então ele ia ter uma identidade corrompida, e o pai dele pegou e falou: não, eu não vou aceitar essa identidade. Do mesmo jeito que Deus trocou ele de Jacó para Israel, ele trocou Benoni para Benjamim, para ele para ele ter uma identidade boa. E a gente tem essa função aqui na Terra de firmar identidades. Ontem o Roberto ministrou louvor na minha igreja, né? E o meu líder, ele pregou sobre identidade, sobre uma nova identidade. E é aquilo que ele estava fazendo lá, mostrando pra galera: não, você não foi chamado para ser o garoto que só faz piada, o garoto que pega todo mundo, a menina que não presta. Não, vocês foram chamados para ser filhos de Deus. Uau. Vocês foram chamados para cumprir um propósito para Deus, para servir a Ele. Ele até deu exemplo que ele ia na igreja para ver menina e depois saía da igreja e ia pra cervejada, ia pra festa. E o antigo líder da época, né, ele ia atrás dele. Tipo, ele chegava: Renan, vamos embora. Daí ele: não, eu tô aqui me divertindo e não vou. E ele até falou uma vez, não na pregação, mas ele falou que uma vez o Bird, né, que era o líder, ele chegou e chamou ele pra ir. E ele bravo, ele falou: não, eu não vou. Então daí ele falou: então eu vou ficar aqui com você, vou te acompanhar a festa inteira. Então ele se sentia tão constrangido que ele não conseguia nem beber. Então daí ele ficou irritado e foi embora. Ele aceitou ir embora. E por toda a insistência que Jesus teve por ele, usando a vida do Bird, e hoje ele estava pregando, sabe? Pregando realmente uma coisa que aquela galera que estava lá precisava. E aí isso é a nossa função, firmar identidades. Mas se a gente não tem uma identidade firmada em Deus, a gente não vai saber fazer isso. Sim. Ou a gente vai saber, mas firmar da maneira negativa. Que nem ele fez. Sim. Que nem esqueci o nome? Corá. Que nem Corá fez, que trouxe a galera pra se revoltar contra Moisés, no lugar de chamar a galera pra lutar pra chegar até a terra prometida. Que Sim. talvez fosse esse o propósito dele.
Sim. mas ele estava corrompido no propósito e na identidade. Então Acaba. a gente teve esse final. E é engraçado porque hoje o Pão, ele faz teologia, ele é teólogo, está se formando para ser pastor. Hoje ele é um dos líderes do Sexta e cara, ele é um cara assim extraordinário. E a existência, ela dá frutos, sabe? Sim. E é muito engraçado porque a identidade dele não está mais corrompida, porque o Senhor está dentro dele e ele venceu. O Senhor venceu. Sim. Sabe? Com a insistência, com as pessoas falando, ele não vai conseguir. Não presta, Ele não tem presta, futuro. ele não tem futuro. Ficava lá fazendo um negócio, ficava fazendo coisa errada na praça, tá? Mas hoje a gente vê a diferença de quem é o pão de hoje e quem é o pão de antigamente. Sim. Olha que incrível, por causa da identidade. A identidade foi quebrada, aquela identidade enganosa, aquela identidade de dúvida foi quebrada e foi restaurada, foi colocada uma constituída, né? Uma identidade de restauração de almas, de cura de feridas, e o Senhor fez com que ele entendesse que o Pai é tudo para ele. Sim, eu acho que temos um outro exemplo perfeito para isso na Bíblia que eu já cito, mas primeiro vamos continuar introduzindo esse assunto que é realmente a gente vê pessoas com mentalidade, com uma identidade corrompida, tentando se preencher com tudo que elas têm, tudo que elas podem, tipo, tudo aquilo que vai trazer prazer, que vai fazer elas se acharem, eu tô bem, eu sou super seguro, eu sou forte, e várias outras coisas, né? Mas um exemplo que a gente tem perfeito na Bíblia é Davi. Sim. Porque, Davi, ele era assim, o filho mais novo, o menor da casa, o rejeitado. Era assim, um exemplo muito forte que me pega é quando Samuel chega para ungir ele como rei, porque Samuel chega, chama Jessé e a família para ir para oferecer uma oferta para o Senhor. Então eles iam ter um banquete. Só que daí o que acontece? O pai dele mostra os 7 filhos. São 7, Os né? 7 mais fortes, né? Sim, os 7 mais velhos, os 7 mais fortes. E esquece nada, literalmente tipo, de Deus Davi. vai falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E daí, tipo, você não tem mais filhos? Daí Jessé vai. Parece que Jessé lembra até, né? Então. Eu tenho um, só que ele tá lá cuidando das ovelhas, é o menor da casa. Daí já é Deus falando através de Samuel. É esse. Não vamos sentar sem que ele chegue. Enquanto Davi era um rejeitado e esquecido, pra família dele, Deus estava falando, não, ele é importante para mim. Uau. Ele é o homem segundo o meu coração. Yes. Então ele esperou Davi chegar. E eu ouvi uma pregação do Paulo, do Drops, que ele veio pregar na minha igreja um bom tempo atrás. Eu tava me convertendo na época. E me marcou muito a pregação dele, que ele falou justamente que Davi, ele foi ungido, daí provavelmente Salmo 23 eu acho que foi escrito meio que nessa época ou sobre isso. Que ele me unge minha cabeça diante dos meus inimigos. Mas o que você acha que Davi fez depois de ser ungido? Ficou se achando pra família? Não. Davi foi cuidar de ovelha, ele voltou a fazer tudo que ele fazia. Ele tava tendo o tempo dele com Deus. Só que daí agora é o exemplo perfeito da vida de Davi, que ele foi rejeitado e Deus firmou essa identidade dele como o homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve a situação que ele estava fugindo de Saul, ele era perseguido, então ele não tinha mais um exército com quem contar. Ele era perseguido pelo rei que ele ajudava, sabe? O rei que ele substituiria depois. Mas tudo que ele tinha para contar era a escória da sociedade. Sim. Eram os caras endividados, era
o povo marginalizado. E ele olhou para aqueles caras e acreditou neles. Ele acreditou tanto neles que transformou aquele povo marginalizado que se faria de vítima em os caras que eram os melhores soldados do reino. Sim. Então, por quê? Porque ele tinha uma identidade firmada em Deus. E então ele soube cuidar deles, acreditar neles ao ponto para transformar eles em homens de verdade. Sim. Aquilo que Davi até... Eu ouvi o Luciano Subirá falando, né? Estamos mencionando muita gente aqui hoje. Hoje Que o Luciano Subirá uma vez falou que... Quando ele fala para Salomão, ele diz assim para Salomão, seja homem. Ele não fala, seja homem como eu sou. Não, ele fala, seja homem. Porque Davi foi tão homem que ele elevou o patamar de homem da época. Sim. E porque ele era segundo o coração de Deus. Então... é exatamente isso, ele soube firmar a identidade sendo o exemplo. E eu creio que Deus ele quer fazer isso na nossa geração hoje. Ele quer firmar identidades. Sim, eu acredito que outra pessoa dentro da Bíblia que a gente pode bater muito na identidade é Paulo. Brother, Paulo era Saulo. Saulo matava a gente da igreja. Ele não tava nem aí, sabe? O cara era muito louco. Sabe? Vamos matar todo mundo, é nóis. Eita, poxa. Mas ele teve uma identidade até a época que ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus porque ele viu em visão, certo? Deixa bem claro isso, tá bom? Jesus já não estava mais vivo entre nós. Mas ele estava porque ele ressuscitou. Eita, glória. Está na direita do Pai. Então, amém. E assim, cara, quando ele foi ser Paulo, foi algo incrível, por causa que o Senhor mudou tudo que era Paulo. Mas ele não deixou a identidade dele morrer. Você percebeu? Por causa que Paulo, ele era ranzinhos, ele era bravo, ele era aquela pessoa que queria pegar a outra pessoa e dar uns colabrinco, né? Mas Paulo, quando ele começou a ser Paulo, ele continuou assim. Porque as pessoas, elas precisavam disso naquela época. Sim. Entende? Então assim, olha que louco, olha que interessante. Mas o Senhor cuidou bastante do coração dele, por causa que ele ficou muito mais tranquilo, por causa que antes ele matava, né? Agora, ele não matava mais. Mas ele chegava e falava assim... Agora ele era morto. Entendeu? Ele falava, não é assim. Mas... daquele jeito, não é assim, gente. Daí a pessoa, mano... Daí ele, o quê? Ele continuou com a mensagem dura, né? Aquela dureza. Só que transformada por Jesus. Tanto que é o significado de nome, né? Saulo era grande. E Paulo, pequeno. Mas por quê? Deus mudou isso, porque ele era orgulhoso. Então transformou ele sabia que ele não tinha nada além de Deus, além daquilo que Deus dava. Então ele era pequeno. Sim. Mas ele ainda era, diante dos homens, ele era grande para ter autoridade, para confrontar eles. Sim. Isso que é incrível, porque Deus não vai tirar sua identidade. Um exemplo é o meu pai na fé, né, o André. Ele falou que quando ele estava no mundo, ele gostava de dançar, ele gostava de cantar, mas quando ele se converteu, ele virou até líder de ministério de dança na igreja e é um dos caras assim mais incríveis que eu vi no louvor. Por quê? Porque Deus ele não tirou essa identidade, ele transformou. Sim. Porque a gente não perde nossa identidade quando a gente está no mundo, mas a gente tem ela corrompida. Deus restaura para a essência que ela deveria ser. E a necessidade de amigos para acompanhar essa mudança de identidade não é necessária. Só que também é importante. Porque um afia o outro, isso que é incrível. Sim. Deus usa pessoas, seja ferindo a gente muitas vezes, daí ele faz cooperar, ou seja, trazendo pessoas para ajudar. Isso que é incrível. E assim, cara, você vai encontrar pessoas quando você está reafirmando a sua identidade em Cristo que vão passar pela sua vida. Só vão ser assim, aquelas pessoas que vão passar na sua vida e ok. Tá. E tem vezes que você vai
ver pessoas que vão ficar na sua vida e vão seguir por muito tempo na sua vida e que vão seguir até você morrer. O André foi uma dessas pessoas. Entende? Sim. Então, assim, pra mim é muito forte isso. Ter outras pessoas que na minha vida que foram pessoas assim fundamentais para eu seguir a minha identidade. Hoje eu dou êxito a essas pessoas, que é a Maristela e o tio Diga e a tia Mari. Vocês não vão conhecer, mas eles são assim, meus discipuladores. E quando eles falaram assim, olha, a gente vai ter que parar de fazer discipulado, eu chorei muito. Mas eu entendi que era o propósito do Senhor. E ele estava reafirmando a minha identidade naquele momento. Então, é muito louco, sabe? A gente pensar sobre identidade. Ver o que é identidade. Entender o que é identidade. Eu espero que hoje vocês entendam que a identidade em Cristo ela é muito importante. Eu quero que vocês entendam também que o Senhor não vai mudar a sua identidade por total. Ele vai melhorar. Sim, com certeza. Ele vai dar pontos de qualidade para a sua identidade. E esse é o momento de você chegar hoje no seu secreto e começar a pedir a sua própria identidade. Esquecer o que os outros querem, o que as outras pessoas querem e focar no seu. Focar na sua identidade, focar no seu secreto, focar no seu tempo de qualidade com o Senhor. É o que Deus diz, não o que os outros ou você pensa. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Nos siga nas redes sociais. Siga o Carlinhos nas redes sociais, eu nas redes sociais. Siga também o podcast Entre Amigos no Instagram, tá bom? E no YouTube, e em todas as plataformas possíveis que a gente tá bom? Muito obrigado mesmo para todas as pessoas que estão ouvindo e estão gostando. Deixe seu feedback, o que a gente pode melhorar, o que a gente não, o que a gente tá ainda meio capenguinha, né? Mas Deus abençoe vocês grandemente e até mais. Obrigado, minha gente. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau.